Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar com você hoje Marcos capítulo 10, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Pode se divorciar ou não? Gente, esse é um dos assuntos mais espinhosos da Sagrada Escritura, envolvem a vida de muita gente e eu queria chamar a tua atenção que você, comigo, vamos meditar com muito carinho essa palavra e tudo que nós vamos falar aqui é com muito respeito e com muito amor a você, mas você precisa entender a verdade e a verdade é o que está aqui. E lembrar que isso aqui não foi escrito por um papa, isso aqui não é palavra do Frei Gilson, isso aqui não é palavra de um santo, não é palavra de apóstolo, isso aqui é palavra de Jesus, tá? É uma palavra muito séria. É permitido o divórcio? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que casamento, para a Igreja Católica, é somente aquele que é realizado no religioso. Então, pessoas que pegaram suas malinhas e foram morar junto, isso não é casamento. Isso é um pecado. E o pecado é o sexo fora do casamento. É o pecado da fornicação, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Paulo fala do pecado da fornicação. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que fornicação é o sexo fora do casamento. Então, casamento não é isso, não é morar junto. Ah, mas tem o caso também de que a pessoa casou no civil, só casou no civil. Também não é casamento para a Igreja Católica. Se você só casou no civil, isso não é casamento. Também está no pecado da fornicação, tá certo? Então o que é casamento? Casamento no religioso, se você é católico, na Igreja Católica, amém? Moisés, então, para a pessoa que casou no religioso, casou na igreja, é permitido o divórcio? A pessoa casou, fez as suas promessas com Deus, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí as pessoas, os fariseus falam: Moisés permitiu o divórcio, Jesus. Então é permitido o divórcio? Jesus fala: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, não é da vontade de Deus o divórcio. Gente, na época de Moisés, muitas mulheres sofriam violência. A única forma de libertar essa mulher daquela violência é dando a ela a possibilidade do divórcio. Então, era casos muitas vezes de vida ou morte. A única salvação que aquela situação tinha era dando o divórcio. Mas não era para ser assim. Isso é por causa da dureza do vosso coração. Então, a primeira coisa que eu já te respondo: não é da vontade de Deus o divórcio. Interessante que depois Jesus recorda o princípio das coisas. Qual é a vontade de Deus? No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Veja, Jesus recorda o início, como Deus fez as coisas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus quem criou o casamento. Casamento é uma criação de Deus. E se Ele criou o casamento, é Ele quem dá as regras. Isso é muito importante dizer. Se foi Deus quem criou o casamento, é Ele quem dá as regras, e não o mundo, e não a gente. Segundo, o casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Você goste ou não goste disso, está na palavra de Deus. Deus os fez homem e mulher. E casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher.
Terceiro ensinamento que nós vemos aqui: o casamento é indissolúvel. Então só pode se casar uma vez. Só pode casar uma vez. E não é possível o divórcio. Jesus está respondendo: não é possível o divórcio. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o assunto. O assunto era delicado, os discípulos começaram a perguntar. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Se divorciar de um casamento da igreja e se unir com outra pessoa, segundo Jesus, você está no pecado de adultério. Então, se você já casou uma vez na igreja e agora está unido a outra pessoa, isso é um pecado grave. E se a pessoa tem consciência disso, está no pecado mortal. O que fazer? Eu sei que muita gente está nessa situação. Gente, eu estou falando com muito carinho para você. Eu estou te mostrando a verdade. Estou lendo Bíblia para você. Pelo amor de Deus, abre o teu coração. O que fazer? Primeira coisa, buscar ajuda. Buscar a igreja. Buscar um bom padre. Por quê? Porque cada caso é um caso. Eu não tenho aqui como dar uma receita para todos os casos. Porque cada caso é um caso. Alguns casos é a separação. Para outros casos, a nulidade matrimonial vai resolver muitos problemas. O que é nulidade matrimonial? É mostrar que o seu primeiro casamento foi falso, ele nunca existiu e por isso poderia casar. Alguns casos, abstinência sexual, ou seja, cada caso é um caso. Eu não tenho uma regra aqui para dar para todos os casos. Por isso que você vai ter que buscar ajuda, buscar um bom padre para confessar. O que não pode é permanecer no pecado do jeito que está. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.